Paola, conta aí, vai, se apresenta, amiga. Conta pra mim, pro pessoal todo, quem Oh, é meu Deus. você? Tá, hoje eu vou fazer um pouco diferente do que eu faço normalmente, porque eu vou contar aqui minha história na educação inclusiva em especial, que eu acho que faz mais sentido, né? Já que nós temos. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Pessoal, obrigada de estarem aqui também. É uma alegria sempre poder escutar vocês, conhecer vocês, estar ao lado dessa amiga querida que tive a oportunidade de crescer junto com ela. E no final das contas a gente se separou por muitos anos e os nossos caminhos se cruzaram de novo, inclusive no trabalho, né? O que é muito legal. Então, a minha Verdade. história com deficiência é uma coisa muito engraçada, assim, de crianças com deficiência. Quando eu era criança, eu queria muito conviver com essas pessoas. Então, eu buscava amigos que tivessem deficiência, embora naquela época, né, na década de 90, fosse algo muito incomum, né? Era muito difícil você ter alguma criança na convivência do dia a dia, dentro da escola regular, né? As crianças ainda ficavam muito afastadas. E eu sempre quis muito isso. Então, quando eu escolhi uma faculdade, o meu primeiro ponto, assim, para escolher faculdade foi trabalhar com pessoas com deficiência. Não importava qual era a área. Eu queria trabalhar com isso. E assim foi, né? Eu escolhi primeiro, na verdade tinha sido psicologia, depois entrei em fonoaudiologia e aí me encontrei na educação. E Ah, é por muitos anos verdade. Eu esqueci é, dessa parte. Você foi transitando, né, Paola? fui. Na Muito verdade, eu entrei em curioso. psicologia, mas aí eu perdi a inscrição, porque eu achei que eu não tivesse passado. E passei em Verdade. segunda opção, aí depois eu fiz um ano de fonoaudiologia, porque quem fez a minha inscrição no vestibular foi a minha mãe, e ela falou, ah, ela quer trabalhar com pessoas com deficiência, tipo, se não é psicologia, o que que eu vou colocar em segundo lugar? Ela colocou fono. Aí, como eu tinha passado na PUC, que era uma faculdade que eu queria muito, eu acabei cursando ali um ano perdidamente na fono, que eu nunca quis, assim mesmo, mas, enfim, Entendi. experiência, né? E aí eu fiz a graduação então, em pedagogia, pesquisando sobre crianças com deficiência, né, na monografia, no TCC, na verdade. Depois eu fiz uma pós-graduação em educação inclusiva e deficiência intelectual. E depois eu fiz o mestrado, junto com a pós, na verdade, também pesquisando esse tema. Aí era é, o, a, os processos encaminhados ao Ministério Público, né? E a questão da educação inclusiva. Inclusive, descobri que eu estava achando que todo mundo naquela época queria educação inclusiva, mas os pais, na verdade, queriam educação especial. E aí foi assim, a Hum, minha hipótese de mestrado foi por água abaixo, porque eu tinha certeza que a família queria uma coisa, mas durante esses 10 anos de processo eu descobri outra. Mas enfim, sempre, né, é muito legal e aprendi muito com isso também. Então, por muitos anos eu trabalhei na educação inclusiva, sempre foi assim o meu grande foco. Então, quando eu era convidada para alguma coisa, a minha primeira pergunta é: tem crianças com deficiência? Se tiver, eu aceito. Se não tiver, eu não aceitava. Então, eu usei vários trabalhos, assim, porque não tinha nada parecido. Aí eu dei aula sobre educação inclusiva em graduação, em pós-graduação, dei aula na PUC, no curso de educação inclusiva, que foi o que eu estudei, né? Que eu queria muito, porque eu gostava muito desse curso, que era uma ligação da PUC com a PAI. Aí aham. dei aula em vários lugares, depois eu entrei para coordenar uma escola com essa condição também, né, de que tivesse alguma criança com deficiência, e aí lá eu me apaixonei pela gestão escolar também, que aí foi a outra área depois que eu fui mudando um pouco, inclusive por entender que é o coordenador que pode fazer com que a educação inclusiva seja um sucesso ou um fracasso, né? Sim. Então foi aí que eu entendi assim que eu também poderia contribuir bastante, né? É, mudando esse olhar da coordenação pedagógica. Foi uma experiência muito muito legal assim e aprendi muito com muita gente nesse meio do caminho, né? Com muitos alunos incríveis que eu tive. Trabalhei em escola especial, aprendi muito com as famílias, aprendi muito com os meus alunos, né? E aí foi uma coisa assim muito legal e com muitos especialistas, porque eu sempre chamei, né, todos eles para a escola. Então, os Aham. terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos é sempre um pouco mais difícil, né, deles irem à escola, mas
em alguns momentos até acontecia. E aí foi essa a minha história, por isso que eu sou tão apaixonada pela educação inclusiva e hoje em dia também tem esse outro olhar, né, que é o que a gente vai conversar hoje do ponto de vista da escola, assim, né, apenas da escola. Gente, tá vendo? É Quase meia hora de live e a pessoa se apresentando, você viu? É muito especial, não tinha como ser outra pessoa. Mas adoro. Imagina, que isso. É um prazer. Teu currículo é isso aí. Ô, amiga, conta um pouco. Você falou, antes da gente começar, né? Assim, você falou da diferença da educação inclusiva para a educação especial, né? Tem muita gente que te segue, que deve saber disso, mas acho que os meus seguidores, talvez esse conceito seja novo. Fala um pouco a respeito disso, assim, dessa hipótese do seu mestrado, enfim. Então, existem muitas linhas diferentes, né? Eu costumo, assim, de uma maneira muito simplificada, abordar duas linhas específicas. Primeiro, entendendo, né? A educação especial é mais ampla, né? Então, em alguns lugares, em algumas escolas, né? Acredita-se que a educação inclusiva é uma parte da educação especial. Em outras teorias, acredita-se que a educação especial é a educação segregada, né? Então, a criança com deficiência, adolescente com deficiência, estuda na escola especializada. E as crianças típicas, né, que a gente chama hoje em dia, estudam nas escolas regulares. Existem muitas teorias diferentes. O que eu mais acredito, assim? Primeiro que são duas muito importantes, assim, do ponto de vista educacional. Uma que a educação inclusiva é uma ruptura, né, que a Maria Tereza Egler-Mantoan, que é uma professora muito conhecida, muito famosa, que cai em todos os concursos públicos e tal, que é uma professora da Unicamp, a qual, claro, respeito muito, mas ela tem uma linha de que a educação inclusiva foi uma ruptura. Então, começou-se a falar da educação inclusiva e a gente mudou, então, essa linha de pensamento de educação especial, de educação, dessa educação segregada, né, para essa educação inclusiva. E existe a outra linha, que é do José Geraldo Silveira Bueno, que foi o meu orientador, então por isso eu acredito mais nessa, né? Que é a educação inclusiva como uma perspectiva histórica. Então, na tese, inclusive, de doutorado dele, ele mostrava isso, que lá na década de 60, 70, já existiam alguns pouquíssimos casos de inclusão, e conforme a sociedade foi se desenvolvendo, foi entendendo essa necessidade, essa transformação começou a acontecer e a educação inclusiva começou a fazer mais parte da nossa realidade. Inclusive por conta da legislação, né? Então a gente tem lá, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí vai para a Declaração de Salamanca, para a Convenção de Guatemala, para aquele documento importantíssimo, né, da ONU, que depois virou a Lei Brasileira de Inclusão, que é a mais atual que a gente tem hoje. E que aí sim, né, fala muito da educação inclusiva como necessidade básica, apesar da Lei de Educação Inclusiva ser de 1989, né? Então, já previa lá como crime, né, para o diretor que não aceitasse o estudante com deficiência, na 7853/89. Então, olha como a gente ainda está patinando, né? A lei é muito antiga e a gente ainda escuta hoje em dia escolas dizendo que não podem receber crianças com deficiência, por exemplo, porque os professores não estão preparados. E aí a gente fala, como assim, né? 89, 99, 2009, 2019, são 22 anos e a gente ainda está nesse processo. Mas avançamos muito, né? É impossível a gente não perceber esse avanço, assim, né? Foi um avanço muito grande, muito intenso, principalmente nos últimos anos. Uhum. E eu acho que a gente está melhorando de verdade, né? Acho que as escolas estão entendendo a importância da educação inclusiva, não só por conta da lei, mas o quanto isso agrega, né, para todas as crianças, não apenas para as crianças com deficiência, mas para as outras também. E eu acho legal, assim, essa mudança de sociedade. Eu sempre fiquei muito feliz da gente trabalhar com esse tema enquanto ele está acontecendo, porque eu acho que isso é uma coisa que nos move, né?
Não é aquela coisa de, já está tudo pronto, todo mundo já descobriu, a gente fica descobrindo a roda, né? Não, a gente está ali tentando e fazendo e se esforçando para conseguir mudar a mentalidade, de ensinar equipes, mudar a mentalidade também das famílias, né? Que muitas famílias também estão aprendendo nesse processo. Enfim. Total, total. Nossa, é tão bom te ouvir, assim. E eu acho que é isso, né? Tem uma coisa que é meio parecida na gente, assim, que eu também adoro, eu sou movida por desafios, assim. Então, eu gosto dessa coisa. Quando eu trabalhava CLT no CAPS, tinha lá a rotina das atividades que a gente tinha que fazer, mas assim, era saúde mental, né? Então, cada dia a criança chegava de um jeito. Então, assim, às vezes eu tinha planejado, e tal atividade, tal jogo, tal, e às vezes uma criança estava totalmente regulada aquele dia, e aí eu conseguia fazer com que eu tivesse que pensar, ter um raciocínio rápido e decidir ali, opa, vamos mudar a rota, vamos fazer outra coisa, não dá para fazer aquilo. E é mais ou menos isso, né, que você está dizendo. Tipo, não é pegar as coisas prontas, estáticas e aplicar, né? Tipo assim, não tem fórmula, né? É ir fazendo e muito personalizado, né? Você sabe que isso é uma coisa que, assim, eu tenho falado muito isso, né, sobre a gestão, porque eu tenho identificado, né, que existe um modus operandi mesmo da educação de muitas pessoas ainda esperarem alguma coisa pronta. Né? Então, por exemplo, eu estou em vários grupos de coordenadores pedagógicos. A quantidade de troca de material pronto é uma coisa, assim, que me assusta. Me assusta mesmo. É muito, mas assim, você tem um plano de trabalho de educação infantil, e aí a pessoa manda o plano de trabalho de educação infantil, o outro pega o plano e usa aquele plano daquele jeito, sabe? E aí é uma coisa que isso também influencia na educação inclusiva. E eu acho que é exatamente isso, essa grande dificuldade da educação inclusiva acontecer, porque ainda muitas pessoas estão presas, né, naquela formatação da educação que é da nossa época, né? O Babeli Bobu, a Caminho Suave, que você foi alfabetizada aqui mesmo, né? Que é aquele negócio. Paola tá entregando a idade agora, né? Não, vamos esquecer disso. O Caminho... Gente, Caminho Suave existe, tá na edição 120, não sei o quê. É uma coisa louca. Existe? Juro que existe. Juro que existe. E você sabe que, assim, depois, né? É um parênteses aqui. Quando a gente tenta muitas formas diferentes de alfabetização de criança com deficiência intelectual, por exemplo, e a gente não consegue, várias vezes a gente pega a cartilha e consegue alfabetizar, você acredita? Te juro. Te juro. Mas isso porque a gente tem aí, né, uma questão muito mecanizada, né? E que para criança com deficiência intelectual é muito importante, né? A repetição e tudo mais. Então, aí faz sentido, mas né, de uma forma geral, não. Mas muitas escolas ainda estão presas nisso, né? Então, é difícil mudar isso. E aí, quando a gente entra na educação inclusiva, eu acho que a grande resistência normalmente, né, nas crianças típicas, cada criança é uma criança, cada criança aprende de um jeito, cada criança tem uma facilidade, uma dificuldade, enfim. Claro. Quando a gente pensa na educação inclusiva, é ainda mais particular. E aí, o que acontece? A educação se depara com uma impossibilidade de usar qualquer coisa pronta. Né? Porque não existe, cada estudante é um estudante, né? Então, por exemplo, né, você trabalha bastante com as crianças e adolescentes, né, principalmente com autismo. Sim. Quando a gente tem autista dentro da nossa escola, uma das coisas, por exemplo, que eu indico, que tenha lá o cantinho de autorregulação, né, ou uma casa, um lugar, enfim, para quando a pessoa estiver muito angustiada, né, esse adolescente, se a criança estiver muito angustiada, ela conseguir se regular de novo e voltar. É uma das indicações. Não existe uma forma pronta, porque cada um tem um centro de interesse. Né? Então, não existe, eu vou fazer desse jeito, e sempre que tiver alguma criança, por exemplo, com autismo, ele vai usar esse mesmo material, por exemplo. Nunca vai acontecer a mesma coisa. Né? E aí a educação está sendo obrigada a repensar, a se olhar de novo e conseguir fazer esse processo.
Acho que por isso tem sido tão dolorido para tá sendo tão dolorido para muita gente, né? Porque tá precisando se reinventar. E Total. que bom, né? Que bom que isso está acontecendo, porque é difícil, né? Essa dificuldade de modificar, de olhar o outro, de pensar individualmente, né? E que é essencial para a educação inclusiva. E agora na pandemia, então, Total, ainda né? muito. Total. Gente, vocês estão gostando? Se estiverem gostando, apertem o coração aí pra gente saber. E tiver pergunta também, pode mandar pergunta aqui pra gente, sem problema algum. Opa, então assim, ó, queria que você contasse um pouco o que você tem observado, né? Assim, porque eu acho que a gente, antes de você entrar, eu estava conversando com quem estava na live, dizendo que para as famílias tá muito desafiador mesmo. Né? Então, até o que a gente estava falando esses dias ou hoje, eu não me recordo, a gente conversa tanto que eu nem sei. Sobre as famílias, né? Do quanto que alguns comentários em alguns espaços, né? Tanto de devolutiva, que eu realizo, que você realiza, o quanto que as pessoas estão mais sensíveis para algumas coisas, né? A família, de uma forma geral, né? O quanto que num contexto normal isso é mais tranquilo e talvez hoje tá mais desafiador, né? Porque acho que assim as famílias, as mães, principalmente, eu vejo uma sobrecarga gigante no sentido de ter que se desdobrar em inúmeras jornadas, em dar conta, né, de home office, de casa, de inúmeros papéis sociais que tem aí que lidar, que gerenciar e administrar com às vezes, a ajuda de uma funcionária ou não, mas assim, é muita coisa, né? Teve uma mãe que essa semana falou para mim assim, tá voltando, né, aqui em São Paulo, algumas escolas. Ela falou assim, eu não sei o que eu prefiro, porque assim, fica nessa coisa. Turma A vai tal dia, turma B semana que vem. Desorganiza tanto, assim, que mais do que nunca, né? Uma das coisas que a gente tinha planejado para falar aqui, que eu acho importante, é a rotina, né, Paola? O quanto uma rotina consistente faz toda a diferença, e não só para criança. Totalmente. Antigamente a gente falava muito da criança, mas hoje a família também tem que ter uma rotina, né? Queria que você contasse um pouco da percepção, o que você tem observado, enfim. A gente está num momento, assim, eu tenho dito muito isso, assim, a gente está num momento de guerra, né? Assim, a gente não tem bombas, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Fisicamente, mas a gente está num procedimento muito parecido com um procedimento de guerra. Dito isso, né, a gente está tendo que se virar, a gente está tendo que aprender, a gente está tendo que dar um jeito, né? E todas essas dificuldades relativas à educação inclusiva da escola ficaram ainda mais acentuadas, né? Porque se a escola já tinha dificuldade antes, agora existe uma dificuldade ainda por conta do sistema mesmo, né? De estar à distância e tudo mais, mas também existe uma dificuldade da família estar observando tudo que acontece. Né? Então, a gente ainda tem aí mais coisas envolvidas. Do ponto de vista da família, a família já tinha, né, uma série de dificuldades, de desafios, né, é inegável. E agora é muito mais difícil, né? Tem sido muito mais difícil, porque também tem a questão da inconstância, que é isso que você está falando, né? Então, assim, ninguém consegue prever. A gente não sabe se vai dar certo, se o retorno vai durar uma semana, 15 dias, um mês. Então, assim, se a gente soubesse, vai durar 15 dias, eu não vou mandar, eu vou deixar em casa, né? Porque 15 dias para voltar para o remoto depois vai ser pior. Tá, mas e se o retorno é direto? E aí vai perder um tempo desse período? Mas isso dura 3 meses, então vale a pena voltar. Enfim, a gente não sabe. Né? E essa angústia, ela está mexendo com pessoas, né? Com pessoas que são mães, que são professores, que são coordenadores, que são especialistas, né? Então, todos nós estamos muito mexidos. O que eu tenho dito para as escolas que eu presto assessoria e para as minhas coordenadoras, né? Do curso? A gente precisa acolher
O mais importante agora é a gente conseguir acolher e entender que as angústias e que muitas vezes são expressadas, inclusive, de uma maneira até agressiva, né? Porque muitas famílias não estão conseguindo lidar e estão realmente com agressividade, enfim. Mas é muito comum, né? Isso está acontecendo. São formas diferentes das pessoas conseguirem se expressar nesse momento de pânico. Sim. Esses tempos atrás eu tive uma reunião, né? Numa das escolas que eu estava com assessoria, e aí essa assessoria era para gestão e para educação inclusiva. E assim, as reuniões em geral com as famílias são reuniões super tranquilas e tudo flui bem, né? Então eu estava extremamente tranquila, uma criança com síndrome de Down, de 11 anos mais ou menos, só que ele tem ainda junto um diagnóstico de TOD. E aí, para quem não é da área, a gente é transtorno opositor desafiador, então ele tem, né, uma conduta mais agressiva, né, de bater, de se expressar mais corporalmente, né, grita, enfim. Mas assim, a gente estava conseguindo fazer um trabalho excelente no presencial. Só que quando entrou no período da pandemia, foi muito difícil por várias questões, né? Então, a família é uma família que não é do Rio, né? Essa escola é no Rio. A família não é do Rio, então a família está sozinha com as duas crianças, um menino um pouquinho mais velho e esse aluno. E esse aluno, ele estava vindo de outro estado, então ele ainda não estava com nenhum dos acompanhamentos que ele tinha antes. Então, TO que ele fazia, ele não tinha mais fono, ele não tinha mais psicólogo, ele não tinha mais, enfim. Ele estava sem nada. E aí, é claro, né, que isso mudou muito, né, a forma como ele estava operando, é óbvio, né. Então, assim, nesse caso, né, a gente não tem ninguém que esteja errado, não tem. A escola está fazendo o melhor, né, nesse caso, ele estava fazendo os trabalhos de adaptação, tem uma pessoa, tem mediadores contratados pela escola, que é o correto, tem uma equipe pensando educação inclusiva, né, orientando, ajustando, fazendo as parcerias com os especialistas, quando tem. Tudo isso estava acontecendo. E aí, quando a gente conversou com ela, ela falou assim, olha só, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu não consigo mais ficar com ele em casa. Eu não consigo, porque eu preciso trabalhar, o sustento depende do meu trabalho, e ele está em casa o tempo todo, ele não assiste a aula sozinho de jeito nenhum, eu preciso ficar com ele, e só tem essa opção, né? Nessa época ainda não estava nem no híbrido, estava só no remoto. E aí, né, por um lado a escola, não, mas a família tem que entender e tudo mais, falando, gente, não é assim, né? Não tem como agora. A gente tem que entender, a gente tem que acolher, a gente tem que tentar o máximo para ter a quantidade menor de prejuízo possível, né? Nesse momento a gente só quer que tenha menos prejuízo. Mas é difícil, né? Então, assim, o que a gente tem tentado fazer? Primeiro, mostrar para essa escola de verdade que cada estudante é um estudante, né? Então, se esse estudante, por exemplo, não consegue ficar muito tempo no computador, que era o caso dele, a gente vai precisar de atividades ainda mais adaptadas para que ele consiga fazer com um pouco mais de autonomia e consiga ficar ao lado da mãe, por exemplo, nesse momento, né? É o ideal, por exemplo, uma coisa que a gente não costuma fazer, atividades bem mais direcionadas, né? A gente, em geral, não faz. Mas era necessário, nesse momento, dentro dessa perspectiva. Então, a gente precisa realmente entender cada dinâmica, né? A gente falava, olha, mas é que, assim, o ideal seria você... Ela falou assim, você não está entendendo. Eu não estou conseguindo, eu não vou fazer. Esquece, eu não vou fazer. Então, se vocês não podem adaptar, então deixa, porque ele vai parar de estudar. E aí, o que a gente precisa entender? Pensar no menor dano possível, né? O que vai ser melhor? Uma atividade, por exemplo, lá do Beabá, né? De uma cartilha, não era o caso, mas se fosse, tudo bem também, né? Então, uma atividade que seria muito diferente, por exemplo, da linha da escola, ou a criança ficar sem nenhum tipo de estímulo educacional, né? E aí, nessa hora, a gente tem que ir pesando cada um, acolhendo as famílias, tentando também, né, dar instrumentos. A escola também precisa ensinar a família, né, a como ajudar, como pode
estimular a criança em casa, como pode orientar, porque também grande parte, por exemplo, dessa família que acontecia é porque a família não estava conseguindo orientar. A Sim. família não sabia, né? Eu acho que tem que ter essa relação, né, direta, né, mais do que nunca, entre família e escola, né? Eu acho que essa aproximação é fundamental, né? Nesse período não dá para ficar esperando só a devolutiva e a Isso, reunião, né, do semestre ou do isso. bimestre, enfim. Eu acho que mais do que nunca é muito importante falar com a coordenadora pedagógica, com a professora que acompanha, né? Eu acho que assim, para tudo isso. E esse aspecto que você aponta, né? Olha o quanto que dá uma impactada essa família que não tem uma rede de suporte, né? Desregula a mãe, desregula o pai, Muito. desregula a criança. Não tem como, né? Eu acho que é muito importante. As pessoas estão comentando, gente, sejam bem-vindas, tá? Bem-vindos quem está chegando. A Michelle está falando aqui, hoje meu filho não ficou 10 segundos sentados no computador para fazer aula. A escola dele adaptou 1 hora de aula e mais 30 minutos de aulas extras. No caso do meu filho, ele está bem, além dos colegas, na questão da aprendizagem. E a escola adaptou o material para ele. Mas é exatamente isso, né, Mia? Que a Paula estava dizendo. Tipo, precisa ir adaptando e o menor dano possível, né? Óbvio que a escola vai querer sempre puxar a sardinha, vamos dizer assim, né? Para a parte que lhe compete, que é a parte pedagógica. Claro. Entende? Uma coisa tão importante que eu acho que é legal também é que, assim, uma coisa que eu tenho orientado é que exista uma espécie de aula particular, né, para as crianças com deficiência. Então, assim, se a gente tem esse olhar individualizado no dia a dia, como o horário do professor não está o horário, na maior parte do tempo, cheio, né? Então, se ele trabalhava, sei lá, 5 horas na escola, é claro que isso muda muito de escola para escola, mas em muitas escolas, o professor que trabalhava 5 horas com o estudante, está trabalhando 4, por exemplo, que ele use essa 1 hora, que seja, sei lá, 20 minutos, 2 vezes por semana, para ter um pequeno grupo ou estar com as crianças com deficiência e ter esse olhar mais individualizado. Né? Então, no caso, por exemplo, desse estudante que eu estava falando antes, a gente fez isso. Então, os professores dele, ele estava no 5º ano, mas ele estava no 5º ano, mas ainda num processo de alfabetização, né? Num processo de alfabetização mais tardio. E aí, o que, que a gente fez? Pegou a professora de língua portuguesa, que era uma professora que tinha um pouco mais de formação e tal, e ela fazia um atendimento individualizado com ele 2 vezes por semana, né? Então, esse é um tipo de ajuste que a gente pode fazer, né? Pensando nesse desenvolvimento. Agora sim, a gente tenta puxar a sardinha, né, para a educação, claro, né? É o normal, né, da gente fazer, o que a gente costuma fazer. Mas nesse momento, a educação é secundária, né? Vamos imaginar nesse caso, por exemplo, que a criança se desregulou totalmente, a família está totalmente desregulada. Não adianta você querer forçar uma coisa se a criança, por exemplo, não está conseguindo parar 10 segundos na frente do computador. Né? Então, quais são as maneiras que a gente pode organizar, e a gente volta na rotina que você falou, né? Organizar essa rotina para a criança voltar, né, para o seu centro, conseguir se regular de novo, a família conseguir se regular, e aí, assim, a gente dá continuidade nesse processo, né? Porque se passar o carro na frente dos bois também não vai dar certo. Nossa, amiga, ouvindo você falar, assim, dá até um quentinho, assim, no coração, sabe? Porque eu tenho visto algumas equipes pedagógicas e, assim, travando uma batalha no sentido de a criança precisa aprender francês, espanhol, robótica, artes, educação física na tela do computador ou do celular. E eu falo assim, gente... Não faz o menor sentido. A criança chega desregulada para os atendimentos, não rende e não produz nem nos espaços terapêuticos que seriam o momento ali da gente conseguir minimamente, né, dar uma potencializada. E assim, eu fico olhando, tem reuniões que eu entro que eu falo, gente,
Mentira. Essa pessoa tá falando isso. Mentira, onde é que ela vive, né? Assim, porque uma criança de 7, 8 anos ter aula de tudo isso, ter esse conteúdo programático, e eu fico com a bandeira da pausa, com a bandeira do intervalo, que é isso que tem que fazer, gente. Claro. A pessoa, imagina ficar ali 6 horas, né, com a bunda na cadeira, olhando para uma tela, não tem pausa, não tem alongamento, não tem lanche, não tem uma garrafa de água. Quem que aguenta ficar? Pelo amor de Deus, né? Nem a gente aguenta, claro. Nem a gente aguenta, exatamente, né? Assim, então, acho que a gente precisa ir pensando nisso, assim, de uma forma mais do que nunca, de exercer uma postura empática, né? Com relação àquela criança que está ali. É personalizado, é individual, é singular. Né? Se para o Joãozinho deu certo e ele tem, sei lá, síndrome de Down, não é porque o outro que também tem síndrome de Down vai dar certo, né? Assim, às vezes aconteceu uma briga na casa, às vezes a gente está num contexto de pandemia, aconteceu um luto, alguém faleceu e a gente precisa estar ali olhando, ou os pais, está sendo super comum também, estão se separando. Muito. E aí, como é que a criança tem cabeça para sentar ali, ficar claro. Conversando? Não tem, gente. Então, assim, ouvindo você, nossa, para mim é um bálsamo, juro assim. Falar, nossa, tem coordenadoras pedagógicas sensatas, que bom, assim, porque eu realmente, gente, as pessoas estão me pedindo faz tempo isso. E eu tive muito cuidado em quem que eu traria, porque é isso, assim, acho que a gente precisa cuidar. Não é uma coisa assim, é ferro e fogo. Inclusive, Sil, eu acho que esse pensamento, né, ele está sendo potencializado na pandemia, mas ele tem que ser um pensamento sempre, né? Inclusive durante as aulas regulares. Então, por exemplo, nessas escolas de assessoria, né, a minha orientação sempre foi essa. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Tem algumas escolas que querem esse olhar individualizado e acabam agindo de uma maneira assistencialista, né? Então, tadinho, vamos adaptar, e a criança não precisa de adaptação e tudo mais. Então, são dois extremos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você precisa exigir, acreditar e tudo mais, mas tem que ter essa sensibilidade, né, de entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, você me falou do caso desse tanto de aula. Eu tenho, por exemplo, hoje em dia, um aluno que está no 8º ano, um aluno com autismo. Os pais dele, o pai é chefe de cardiologia de um hospital na linha de frentíssima do Covid, a mãe é enfermeira e também está na linha de frente, é chefe da enfermagem de hospital também de combate à Covid no Rio de Janeiro. E ele com autismo, com uma equipe que o acompanha, mas durante a pandemia, ficou o tempo todo em casa, a mãe parou de estimular, começou a colocar desenhos de bebê, que ele gosta, e aí desregulou muito, né, toda a família. Junto com tudo isso, o pai teve Covid, ficou entubado, foi super sério, e a mãe entrou num processo de pânico, né, com medo de perder o pai e tudo. O pai, apesar de ter ficado desse jeito, acha que todo mundo tem que voltar ao normal, que precisa dar continuidade, que o menino precisa voltar para a escola e tudo mais. E a mãe não quer que ele saia de casa de jeito nenhum. Enfim, a briga entre eles está tão séria que eles estão quase nesse processo de separação. E aí, o que acontece, né? A gente conversando sobre como a gente vai auxiliar essa família. Primeira coisa que a gente tem que trazer é tranquilidade para esse aluno. Né? Então, assim, ele precisa ter um momento em que ele fique tranquilo, que ele fique calmo. Então, o que estava acontecendo? A mãe estava com ele nas aulas. A mãe não está conseguindo lidar. Então, a gente pediu, olha, não fique você, né? Vamos tentar colocar outra pessoa. E aí, dentre todas as disciplinas, a gente elegeu algumas. Né? Então, o que para ele é mais importante? Gente, a gente não pode ser hipócrita, né? Que nesse caso, quando você fala, precisa fazer francês, matemática, geografia, adianta? Ou a gente está se enganando, achando que a criança está aprendendo tudo aquilo de verdade num contexto com tanto de coisa acontecendo? Então, o que a gente fez, por exemplo, no caso desse aluno? A gente deixou português, né, que é muito essencial para eles comunicar na vida. A gente deixou matemática, que também, né, tem esse contexto da vida diária muito forte.
Então, as duas disciplinas principais, né, entre aspas. O inglês, porque ele é enlouquecido, ele ama inglês, ele adora, ele curte inglês. E a gente escolheu o inglês ao invés de história, por exemplo. Olha. Né? Pensando nessa instrumentalização dele para a vida. Ele já é uma criança que está no 8º, 9º ano, um adolescente, ele está no 8º, 9º ano. Uhum. Então, o que vai ser mais importante para ele? Né? E aí a gente, por exemplo, suprimiu a maior parte das atividades de história e de geografia. A gente deixou algumas porque ele gosta também, ele viajava bastante. Então, ele tinha esse contexto. Né? Espanhol, a gente tirou também. Uhum. Né? Então, é isso. Assim, quais são os centros de interesse? Né? O que vai conseguir ajudar a regular esse estudante? Mas é isso, né? Cada estudante é um estudante. Cada criança é uma criança, cada adolescente é um adolescente, cada família é uma família. Né? Nesse caso, por exemplo, a gente chegou... E aí, tem outro pior ainda nesse caso. O que aconteceu? A gente fez o plano educacional individualizado dele lindo, tudo certinho, adaptamos, pegamos os temas que estavam trabalhando com todos os estudantes, separamos o horário, nossa, o negócio ficou lindo. O que a mãe fez? Não, eu não quero, eu quero que ele tenha os mesmos livros dos outros alunos. E ela pegou um livro de 8º ano, e aí ela queria que ele sentasse na frente do computador e fizesse as lições daquele jeito, por exemplo, de história, geografia, ciências, espanhol e tudo mais. E aí a gente tem esse limite, né, do que a gente pode e do que a gente consegue. Né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente foi tentando mostrar que nesse momento, né, olha como a gente está num processo tão difícil. A mesma mãe que colocava um desenho de bebê do Baby Einstein comprou um livro de 8º e 9º ano de espanhol, né? Que é uma língua que ele não usa, né? Que ele não tem o costume, que a família não usa, que ele não tem interesse durante a pandemia. Então, olha como, né, as coisas são difíceis mesmo, né? E aí não dá para julgar, né? Assim, é um momento que as pessoas estão muito fora de si. A gente que tem, né, instrumento, não sei o que, tem dia que a gente não fica bem, tem dia que a gente, né, se desespera, tem dia que a gente fica triste, e a gente consegue ainda, né, lidar de uma maneira melhor, né, entendendo pelo menos essas questões racionalmente, né? Sim. Então é isso, é paciência, é olhar individualizado, estudo, né, para a gente conseguir ir minimizando esses impactos, ajudando. É um dia de cada vez, né? Não tem como, né? Isso. Ó, o pessoal comentou aqui, vamos ver. A Cíntia, já tive uma aluna que precisei fazer coisas escondidas na escola porque a direção e orientação eram contra. Mas resolveu as dificuldades dela. Que bom, Cíntia. Gente, como assim, né? Ainda hoje existe essa coisa das escolas. Eu fico abismada, né? Cíntia é minha aluna. Assim já é? Olha só, bem-vinda, Cíntia. Como é que fala? Às vezes, outro dia eu estava numa roda, numa sala, né, Paula, e a gente estava falando da necessidade de ainda hoje, em 2021, abordarmos o tema de inclusão, né? Inclusão social, inclusão escolar, inclusão no mercado de trabalho, né? Assim, isso é um direito, né? Mas é isso. Quando eu leio uma coisa dessa, eu falo, gente, que bom que tem gente que está sendo instruída e está conseguindo aplicar e fazer a diferença, né? Eu fico tão feliz, assim, de ver isso, que bom. A Mi falando, isso, a aula é só com ele não faz com a turma porque o meu filho não consegue esperar. Perfeito, adaptou. Não tem certo nem errado. A Regina, no final da semana passada, me entristeci demais com o que escutei da boca da gestora da minha escola. Avisei a secretária que não era para aceitar aquela criança com deficiência auditiva. Caramba, olha isso. E este era muito esperto, conseguia comunicar isso perfeitamente. E ainda que não conseguisse, né? Sem falar. E ainda que não conseguisse. A gente tem muito ainda para avançar, né? Mas, assim, quando eu penso nisso, é muito mais sério até do que educação inclusiva, né? A gente precisa avançar enquanto sociedade, né? Eu vejo, às vezes, a gente conversa sobre isso, né? Entre coordenadoras pedagógicas. Ah, mas qual é a lei? Eu falo, gente, que não existisse lei. Né? Se você está coordenando uma escola, se você está à frente de um processo educacional, é inadmissível você pensar em escolher
quem tem direito à educação e quem não tem. Isso é inconcebível, né? Não, assim, do ponto de vista até humano, né? Exato. Não, e vocês escutam qual é a lei, e eu, quando vou à escola, gente profissional da saúde, qual o diagnóstico? Nossa, é outra que me estressa. Que ele toma, como se isso fosse mudar alguma coisa, né? Assim, para além do diagnóstico, tem ali um ser humano, né? Uma pessoa, uma criança, um adolescente, tem histórias, né? Que está inserido num contexto. Então, assim, as coordenadoras me perguntam às vezes direto, qual o diagnóstico? A família não contou pra gente. Pelo amor de Deus, assim, sabe? Se a família não contou, eu que vou contar, né? Assim, a família também tem o direito de não contar. Teve um caso que eu acompanhei uma vez, que era isso, assim, os pais não aceitavam o diagnóstico que o psiquiatra havia dado e a família queria, porque queria um diagnóstico, tinha aceitado a criança, obviamente, mas assim, que diagnóstico que ele tem? Pra gente conseguir ajudar. Gente, mas assim... O diagnóstico não ajuda nada. Exato, né? Assim, se você sabe que regulada, você vai tomar as atitudes, as providências para uma criança que está com desregulação emocional, que sofre disso, né? Desculpa, quer falar, pode falar. Imagina. Estava falando, só que hoje, uma das minhas alunas falou, você tinha indicado uns textos e eu não achei. Aí eu fui procurar e eu achei um texto que eu sou muito fã que fala disso, que é um texto que chama Sobre Crocodilos e Avestruzes, da Lígia Assunção Amaral. E ela fala muito dessa questão da medicalização e ela usa um termo muito legal para isso, da patologização, né, do ponto de vista da educação. Que assim, o educador, ele quer a qualquer custo um diagnóstico. E esse processo de busca pelo diagnóstico é um processo de retirada da própria responsabilidade, né? Ela trata disso no texto. Nossa, então é assim, texto para ontem, amiga. Eu te mando agora, eu acabei de salvar ele aqui em PDF. Eu tinha ele impresso e eu achei ele em PDF. E aí ela fala assim, a gente tenta, o educador muitas vezes, né? Na verdade ela não fala só de educador não, mas de uma forma geral. A gente tenta achar um diagnóstico como se aquilo fosse a desculpa, né? Não intencional, mas assim, nossa, o problema não está comigo, né? Essa criança não está aprendendo porque ela tem determinada deficiência. E assim, quando eu dava aula, né, de educação inclusiva, eu adorava polemizar, né? Adorava polemizar porque eu acho que essas coisas marcam muito e te tiram da zona de conforto. Claro. Aí tinha uma das aulas, quando eu ia trabalhar esse tema, eu chegava na aula e falava assim, hoje eu vou falar para vocês uma coisa muito séria e eu não quero estresse. Aí ficava todo mundo me olhando e falava, não precisa de diagnóstico. Então eu não ficava bravo. É um absurdo, porque não sei o quê. Falava assim, eu quero que alguém aqui me justifique o que faz com um diagnóstico em sala de aula. Porque eu preciso saber, porque eu preciso conhecer. Eu falei, se você precisa conhecer, você tem curiosidade. O que um diagnóstico muda na prática do professor em sala de aula? Não, eu falei, eu quero exemplos. E aí eu trazia exemplos de síndromes, eu pegava umas síndromes super diferentes, assim, tipo, síndrome de Cri-du-Chat, síndrome de William, de West, não sei o que elas não tinham muito contato. Falava, beleza, você tem um aluno que está apresentando isso, isso e isso, e aí você chega e tem esse diagnóstico, ele tem síndrome de Cri-du-Chat, por exemplo. O que muda na sua prática? Não, porque agora eu sei, que agora eu conheço, tá, agora você matou a sua curiosidade. Mas do ponto de vista prático, o que essa criança apresenta? Por exemplo, deficiência intelectual. Ele podia apresentar deficiência intelectual tendo um diagnóstico de deficiência intelectual, um diagnóstico de paralisia cerebral, um diagnóstico de qualquer outra síndrome que tenha a deficiência intelectual como característica, e isso não muda nada na prática. O que muda? Você percebeu que o seu estudante tem uma dificuldade na aprendizagem, você vai trabalhar com essa dificuldade de aprendizagem. Você vai achar os meios para aquela criança aprender de uma outra forma. Né? Você vai achar os estímulos diferenciados, você vai achar a prática diferenciada, você vai trabalhar
com o que aquela criança está te apresentando, mas não com o diagnóstico dela, o diagnóstico não muda. Claro que, assim, do ponto de vista legal da coordenação pedagógica, que hoje em dia, né, é o que eu trabalho mais na minha atuação, assim, formando coordenadores, muda o diagnóstico para conseguirmos um mediador pago pela escola. Aí a gente precisa de um diagnóstico. Né? Aí sim, beleza. Mas o diagnóstico, inclusive, pode ser sigiloso entre coordenação, especialistas e tudo mais, mas, né, a gente tem ali esse diagnóstico como, ok, tem um CID, né, a Classificação Internacional das Doenças, enfim, então tem lá o CID-10, o número, aonde aquela criança se encaixa, dizendo, olha, realmente, essa criança tem uma deficiência e ela precisa de um mediador que tem que ser pago pela escola, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, né? Não existe isso da família pagar, enfim, isso é contra a lei. Então, ok, nesse caso, beleza, mas ainda assim isso não muda a prática do professor. Né? Então, mas tem o TEACH, por exemplo, né, para os autistas. Beleza, tem o TEACH, ótimo. Se o seu aluno está super ansioso, seu aluno não está conseguindo, seu aluno tem essa dificuldade, né, de organização temporal, não interessa se ele já tem um diagnóstico fechado ou não. Use lá a metodologia do TEACH, por exemplo. Né? Coloque lá a ordem que as coisas vão acontecer, coloque uma foto de apoio. A criança não consegue se comunicar. Eu preciso saber se ele tem paralisia cerebral para fazer uma prancha de comunicação. Por que você precisa de diagnóstico? Né? Se você está tentando, a criança não está conseguindo se comunicar e você tem uma forma física de iniciar, estabelecer essa comunicação, usa independente do diagnóstico, né? Mas, enfim, é um caminho, né? E esse texto é bem legal e ele fala também da medicalização, né? O quanto é sério esse processo. Nossa, Paola, só diamante aqui hoje você. Gratidão, viu? Olha, que é isso. Falando... A Lilian, do Massoterapeuta, nossa, muito verdade. Vejo isso lá na UBS, concordo plenamente. A Gia, a Regina, aqui é o que mais ocorre nas escolas. Fico muito revoltada, pois eles são, como o nome já diz, especial. Anjos mandados por Deus para que aprendamos a crescer a cada dia, buscar conhecer. A Lilian, de novo, vai achar a melhor forma para ele aprender. Total, é isso aí. Já faz a prancha, né? Exato, gente, é isso. Não tem coisa. Que bom que vocês estão gostando, gente. Aperta o coração pra gente saber se vocês estão gostando. Envia para alguém que possa ser contribuição. Aperta a setinha aí e envia pra gente saber, para que mais pessoas possam se beneficiar disso tudo. E essa perspectiva, Paula, que você trouxe, assim, nossa, que mais pessoas precisam ouvir vocês falando, conhecer o seu trabalho, a sua experiência, porque eu acho que fica muito polarizado, sabe? Ou eu não quero saber, né? Porque eu não não quero esse aluno, igual a colega citou ali em cima. Ou fica uma coisa tipo, o que ele tem, tá? Admitir, então o que ele tem? Pra gente conseguir traçar um plano, um projeto terapêutico. Um projeto não é terapêutico, né? Que vocês falam. Pedagógico. Pedagógico. O plano educacional individualizado, né? Pode ser também. É uma coisa assim. Não tem, né? Tipo, as coisas estão todas interligadas. E acho que a gente está num momento muito polarizado mesmo, esses movimentos pendulares, né? Ou é tudo ou é nada. Ou não tem diagnóstico ou tem. Eu vou acrescentar uma coisa, para além do que você me falou aqui pra gente, assim, tem muitas famílias e muitas escolas e muitas pessoas também que ficam reféns do diagnóstico. É isso aí, que é seríssimo. Que também é algo iatrogênico, porque se a pessoa fica falando, eu pego hoje muitos no consultório, mas porque eu tive diagnóstico de Asperger, que hoje, né, não tem mais Asperger, é autismo leve. Por isso, então eu não consigo fazer tal coisa por conta do meu autismo. Porque a família veio endossando isso, os profissionais falando isso também, de que aquela criatura não tem capacidade. E, quem falou para você que você não tem capacidade? Eu sempre fui desatento. Porque eu sou autista e tenho TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sabe? Tipo assim, você fala, cara... Aí, ou a escola vê, a professora fala, aquele ali... é o problemático, aquele ali é o Zezinho que não presta muita atenção, aquela coisa meio pejorativa, né? Então a gente também precisa tomar cuidado
quando a gente tem o diagnóstico. O que a gente faz quando a gente tem o diagnóstico? É isso aí. Quer me ver uma coisa que me enlouquece? Eu falo assim, aquele meu autista. Ele não é autista só, né? Ele é o José que gosta disso, que gosta daquilo e que tem autismo também, né? Esse resumo da pessoa, né, no diagnóstico é muito ruim. Eu tive um aluno com paralisia cerebral, ele era uma figuraça, assim, figura. É uma figura que faz muitos anos que eu não o vejo. E ele tinha um comportamento, assim, ele vinha de uma família que tinha muita tradição, assim, e o avô dele era metalúrgico, tinha grandes empresas e tal. Então, o avô dele era aquele líder bem autoritário, assim. E ele aprendeu muito isso com ele, né? Então, ele falava alguma coisa, assim, e aí eu falava alguma coisa pra ele, eu mando. Eu falava, não, aqui você não manda nada. Aí, quando ele via que ele não ia conseguir, ele falava assim, mas eu tenho PC. Eu falava, o que tem que você tem PC? O que isso muda? Não vai mudar nada. Bora, João, vamos. Então, ele, né, quando ele não conseguia alguma coisa, ele se vitimizava, porque ele escutava muito isso. E os professores fazem muito isso também, né? Não só professores, coordenadores, diretores, né? Então, essa questão do rótulo realmente minimiza muito possibilidades, né? E quantos diagnósticos são mudados no meio do caminho, né, Sil? Quantos, né, diagnósticos podem mudar? É claro podem que nós revistos, né? Podem ser revistos, né? Quantos hoje em dia eu vejo uma coisa assim. Primeira coisa que eu acho que a escola tem que entender é que antes da gente direcionar para algum especialista ou imaginar que a criança possa ter alguma deficiência, a gente tem que tentar todas as estratégias para conseguir fazer um bom trabalho. Né? Então, antes de você, por exemplo, fazer uma reunião, porque tem muita escola que faz assim, deu uma semana, a criança não está dentro do padrão, chama a família e fala, olha, acho que seu filho tem algum problema. Nossa, isso é a morte para mim. Né? Eu acho que não existe nada mais antiético do que isso. Aí o pior, a família, obviamente, se assusta, leva num profissional e tem profissionais que dão diagnóstico em um encontro. Sim. Né? E aí a possibilidade disso estar errado também é enorme. Né? Então a gente tem aí um monte de problema que acontece exatamente por essa questão da falta de cuidado mesmo, né? Desse olhar individualizado, dessa competência mesmo, né? Antes da gente pensar em alguma coisa, a gente tem que levar todas as estratégias, né? Olha, ele estava com muita dificuldade aqui, eu fiz isso, e não deu certo, tentamos isso. Agora a gente gostaria, por favor, de encaminhá-lo e escutar também de outro profissional, né? Se a gente pode fazer algum tipo de parceria, enfim. E aí a gente faz esse encaminhamento, né? A gente não pode ser leviano, assim, nesse sentido. Sim. Ô, Ciro, deixa eu só falar um negócio importante que eu não vou conseguir me segurar. Fala, claro. A gente estava falando antes, né? A gente estava falando aqui sobre vários assuntos diferentes e uma das pessoas que estão aqui com a gente falou, né, dessa questão do quanto a criança é especial, né? Eu só queria chamar a atenção para esse ponto, educacionalmente falando, né? É claro que quando a gente tem alguém na nossa família, a gente tem, né, esse sentimento dessa criança ser muito especial e tudo mais, mas a gente, do ponto de vista educacional, tem que tomar muito cuidado com isso, porque Ixi, travou para mim. Vamos ver se volta. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Travou a da Paola, é isso, gente? Vocês estão aqui? Vou ver de novo, então, peraí. Então tá, tô chamando ela de novo. Vamos ver se agora dá. E hoje, quem estava com... Roberto, em homenagem ao Roberto, que fez 80 anos, eu voltei, agora é pra ficar.
boa. Eu tava contando para elas que tava com problema na internet hoje. Nossa, eu já tive vários estresses aqui com a net. Nossa, acabei de desligar a net, liguei o telefone, a internet do celular, porque é muito difícil. Mas vai, volta, retoma e vai. Então, voltando, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Porque a sociedade, ela vai mudando. Não é que está errado, né? É só um termo mais antigo. E hoje em dia, né, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque essa questão da nomenclatura pode parecer bobeira, mas ela traz muita coisa junto, né? Ela traz uma história com esse termo, com esse olhar sobre a criança, o adolescente, ou adulto com deficiência. Então, o termo, né, da criança especial, do anjo e tudo mais, foi uma coisa muito utilizada na década de 80, né? Principalmente 80, 90 um pouco, que a gente tinha antes, né? As crianças ainda com o termo, né? Do retardado, que não era o pejorativo que a gente tem hoje, né? Você é retardado, não é isso, era um retardo por conta da demora, né, no processamento. Então, ele era utilizado de maneira médica, inclusive, lá nos anos 60, se não me engano. E aí entrou-se, então, essa questão mais assistencialista do olhar sobre a criança com deficiência, e aí entrou esse termo, né, das pessoas com necessidades especiais, as pessoas especiais que, inclusive, estão ainda em parte de muitos documentos no Brasil, né? Então, a gente ainda tem, né, as pessoas com necessidades especiais, e aí vem esse conceito, então, junto, né, dos anjos, dos crianças especiais, enfim. Mas esse conceito, do ponto de vista prático, ele traz a gente entra no capacitismo, né? Então, que a criança ou adolescente ou adulto, ele não é capaz, ele é um anjo, ele é, né, uma pessoa especial, mas ele não tem uma capacidade como outra criança, como outro adolescente, como outro adulto. Então, esse é um termo que a gente não usa mais, nem pessoas com necessidades especiais, nem criança especial, nem deficiente, nem nenhum desses termos. Né? Portador de deficiência. Portador de esquizofrenia, portador de TEA, né? Não existe mais isso, caiu em desuso, né? Porque o portador, né, o que é o portar? É carregar. A pessoa que tem um diagnóstico, ela não vai deixar de ter, né? Então, a pessoa que tem TEA, por exemplo, ela não vai deixar de ter TEA. Então, ela não está carregando, né? Ela tem aquele diagnóstico. E a gente usa, então, o termo, né? Primeiro a pessoa, ou a criança, ou adolescente, ou adulto com... E aí a gente fala, por exemplo, a deficiência dela, né? Que é o que a gente usou, inclusive, aqui. Impactos do EAD em crianças e adolescentes com deficiência. Porque o foco está na criança e no adolescente. A deficiência é um dos atributos, né? É uma das características daquela pessoa. Só que eu achei que tinha... Não, perfeito. E tem alguns atípicos que estão aqui acompanhando, que são mães também, que são super de bom autofuncionamento. Então, em algum momento, eles também iam se manifestar. Por isso que eu deixei. Eu falei, bom, vou deixar, mas... Que bom que você retomou. Desculpa. Então. Desculpa, então. Não, mas eu acho que é exatamente isso, né? Não deixa de ser um termo capacitista, né? E eles estão, hoje, vários deles na internet, nas mídias, como autistas ativistas, justamente para irem contra esses rótulos, porque o rótulo dá uma limitada. Nossa, tem um monte de comentário. Vamos ver, gente. Eu adoro quando vocês comentam. Vocês estão super participando. Tem lá em cima. Eu vou voltar. Peraí. Tá lá. A Abuso Aline falou. Enquanto você bebe uma água aí. Isso é muito sério. O rótulo não ajuda a criança a crescer em nada. O laudo tem que ser um direcionamento exato e não uma limitação. Suzana diz que concorda, exatamente. Alfabetização e diálogo sensacional. Agora os melhores são aqui. Travou da Paola. Você sim, Paola não. Volta, Paola. Estão lá, ó. Muito bom. Repete sua fala. É muito importante as pessoas saberem o termo correto. Exato. Acho que ficou claro aí, né? Agora, o que a Paola quis. E eu nem falei dos típicos e atípicos, né? Que é a linguagem mais nova agora, que a gente tem usado mais até, né? Pode falar, Pá.
Não, é o termo que agora tem sido mais utilizado, né? As crianças típicas e as crianças atípicas, adolescentes típicos e atípicos. É uma outra maneira da gente se expressar, não caiu em desuso, né? A criança ou adolescente com deficiência, mas a gente usa também bastante, né? O termo típico e atípico. Sim. Ou, no caso mais do espectro, a gente fala de neurodiversidade para pessoas que estão dentro do espectro autista, né? E neurotípicos para pessoas que não estão dentro do espectro também, que é uma mais específica para o TEA. Paola é maravilhosa, gente, com certeza, Expedita, que não isso? tenho a menor dúvida, por isso que escolhi São a minhas dedo. alunas aí. Escolhi a dedo a pessoa que viria falar aqui com vocês. Opa, e outra coisa, tem tanta coisa pra gente falar, a gente falou de tanta coisa, é tão bom falar com você. Também tô adorando. Vocês estão gostando, gente? Comenta aí ou aperta o coração pra gente saber se vocês estão gostando. Eu acho que uma das coisas, né, quando a gente fala de... Até agora, então vamos retomar um pouco. A gente falou de várias coisas e uma das estratégias que a gente estava falando que seria importante aplicar no dia a dia, uma coisa mais prática para vocês, seria a rotina, a sequência visual ali para o aluno, independente, né, do diagnóstico do aluno, mas isso organiza a criança, mesmo quando a criança... Hoje de manhã mesmo, eu estava falando com uma professora e estava dando esse feedback para ela, olha, então a criança, os pais estão reclamando que a criança está muito dependente, que ela fica... Eles contrataram uma professora para estar junto ali com o filho, porque os pais trabalham muito e tal. E aí os pais estão dizendo, mas ele está muito folgado. Então, assim, colocar o passo a passo. Preciso deixar um link aberto, uma aba aberta. O que precisa? Qual o beabá daquela criança? O que ele precisa organizar para tais e tais aulas? E neste aspecto, eu sou fã, né? E eu sempre falo post-it. Post-it, tipo, é vida. E principalmente para crianças com deficiência, não só com autismo, mas isso organiza, essa coisa do visual ajuda muito, né? Então a gente falou disso, falamos de pausas, falamos de alongamento durante o período, falamos de lanchinho bacana. E a Paola falou de uma coisa... Aguinha. Oi, Pá? Aguinha. Aguinha. Hidratar é fundamental, gente. E a questão das... E olhar individualizado, né? Oi? Olhar individualizado, o plano educacional individualizado, né? Então, esse é um documento assim que não tem como a escola não fazer, né? É o documento que é a carinha do estudante, né? Que mostra tudo, desde a história dele, quem são os profissionais que atendem, a família, quais são as adaptações necessárias, né? Como que está o acompanhamento, se tem adaptação na avaliação, né? Que é uma coisa que a gente também nem falou, não sei nem se dá tempo, né? Porque se a gente entrar no termo de na área de avaliação, então aí nós vamos embora. Mas, assim, o plano educacional individualizado é muito importante, né? Muito importante, porque ele vai organizar esse trabalho da escola, né? E tem que ser feito, inclusive, em parceria com os especialistas, né? É muito importante também. Não, você sabe que você vai ter que voltar mais vezes, né? Já aqui. Vamos, claro. Tiveram muitas perguntas com relação à vida acadêmica, faculdade, né? Muitos adultos que me acompanham, muitas mães preocupadas também com filhos que acabaram de passar no vestibular. Então, assim, nesse contexto pandêmico, então a gente vai talvez fazer outras composições, que eu sei que você tem seu pequeno aí também, eu tenho aula daqui a pouco. Mas a gente vai conversando. A Elisa, amamos muito. A Expedita, linda. Repete os termos que estava falando, travou quando você falava na neurociência. Quem, Expedita? É que você estava falando, senhor. É que você estava falando, O que eu falei, gente? Dos neurotípicos e dos neurodiversos, né? A pessoa tá... a nova classificação, né? A gente fala bastante neurodiversidade, neurodiversos, pessoas que estão dentro do espectro, né? E neurotípicos, pessoas que não estão dentro do espectro. É isso, certo?
Ficou claro agora? Eu acho que a minha internet, pelo jeito, não tá muito boa, não, né, Expedita? Não, tá bom sim. Gente, só uma coisa importante, tá? A gente não sabe quem tá aqui, mas só para vocês entenderem um pouquinho, a Sil vai até falar melhor do que isso, com certeza melhor do que eu, mas o espectro autista, né, quando a gente pensa o TEA, que a gente tem falado, é o transtorno do espectro autista, porque existem, né, variações dentro do espectro. Tá? Então, quando a Sil falou, né, do termo que está sendo bem utilizado, que é o neurodiverso, é exatamente porque existe, né? É isso, né, Sil? Essa diversidade aí dentro, né, do espectro autista. Inclusive, quando a gente vê o CID, né, a classificação internacional das doenças, ainda é esse nome, né, doença, a gente sabe que não é uma doença, mas enfim, ele está, né, dentro desse catálogo, né, de doenças / deficiências, enfim, e lá existem, inclusive, as especificações, né? Então, dentro do espectro autista tem, né, as diferenciações ali dentro do CID, né? Porque, na verdade, se a gente for ver, né, não tem tratamento para o autismo, né? As medicações e as abordagens dão conta, não sei se vocês sabiam disso, né? Mas, assim, dão conta de erradicar alguns sintomas, de reduzir alguns sintomas, de reduzir a intensidade dessas manifestações. Mas a cura não existe, né? Então, assim, tanto a medicação Sim. quanto a intervenção. ABA, TO, fono, físio, é para lidar com algumas condições que aparecem ali, que aquela pessoa apresenta, né? Muito legal. E aí, a outra coisa que a gente falou também é da importância de ter, seja na escola ou seja em casa, alguns recursos para a gente regular essa pessoa, para evitar possivelmente uma crise, ou quando ele já estiver em crise, para que regule. E aí entra o quê? Os Steam Toys, o Fidget Toys também, que são aqueles brinquedos sensoriais, né? Ou de apertar, ou tem alguns aqueles de ficar girando. Eu esqueci o nome, tem um nome que a garotada... Spinning. Isso, exato, acho que é isso mesmo. Fica rodando. Então, assim, isso são... Os meus clientes sempre usam, andam com uma porrada disso no estojo, na mochila, na calça do moletom, em tudo quanto é lugar, ele sempre tem, né? E isso é uma coisa que ajuda bastante. Que a partir do momento que ela percebe um gatilho ele já aciona. Pode falar, tá? Só que eu acho que é importante a gente falar, porque eu sei que tem várias seguidoras minhas aqui que não são dessa área, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, assim, tá? De uma forma bem geral, mas... Quando uma criança, por exemplo, né, dentro do transtorno do espectro autista, a criança pode se desregular. O que é essa desregulação? Silvia, pelo amor de Deus, pode me corrigir, tá? Porque faz um tempo que eu não estou dentro dessa área de maneira mais específica, enfim, né, na teoria ali. Então, se tiver alguma coisa aí que tá errada, você pode, por favor, ficar à vontade. Tá bom. Mas, enfim, a criança, né, ela se desregula. O que é se desregular? Ela fica muito mais ansiosa, ela não consegue focar, né? Então, ela é como se ela saísse do prumo, de uma linguagem muito boba, né? Mas para tentar exemplificar. A gente faz isso também, tá? Só que a gente consegue voltar para o nosso centro mais fácil. E nós também usamos mecanismos regulatórios. Alguns exemplos. Comer unha, eu tinha voltado a comer, agora eu consegui parar de novo, ou seja, eu me regulei de novo, né? Mas quando eu me regulei, eu fiquei muito ansiosa e comi a minha unha. Esse é um mecanismo para eu conseguir me manter ali naquele, né, no centro, ali, no prumo. Tem algumas pessoas que fumam, tem pessoas que ficam apertando, sabe, a caneta, que tem aquele clec-clec, tem pessoas que fazem isso. Olha lá. Tem pessoas, às vezes, que balançam um pouquinho, bate a perna, né? E as crianças, por exemplo, adolescentes ou adultos com autismo também têm essas manifestações e, às vezes, de maneira mais intensa, né? Muitas vezes de maneira mais intensa. Então, a gente tem lá o movimento, né, repetitivo, tem algumas pessoas que têm a ecolalia, então ela repete, né, o que a última pessoa falou, a última palavra que ela mesma falou, por exemplo. Então, são esses mecanismos de regulação. E isso pode
se estender de uma maneira que a criança, ou adolescente, ou adulto entre, por exemplo, em um surto. Né? Aquele estudante que eu estava falando para vocês do 8º, do 9º ano, quando ele se desregulava completamente, ele ia para a janela e ele ficava aos gritos, né? Por muito tempo, até conseguir se regular de novo. Na escola, isso pode apresentar com grito, pode apresentar com a criança, às vezes, batendo em outras, ou se batendo, né? A automutilação também pode acontecer. Enfim, existem várias coisas. E aí o que a Silvia está falando, que é extremamente importante, é a escola, né? Ou a família, enfim. Mas perceber que isso vai acontecer porque essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ele vai dando sinais de que ele não está bem. Né? Ele vai mostrando que ele está ficando mais nervoso, que ele não está conseguindo. Então, né, tem criança que coloca a mão no ouvido, adolescente coloca a mão no ouvido, enfim. E aí a gente vai percebendo. Então, antes de deixar chegar nesse grande caminho, né, nesse grande ponto, a gente tenta ajudar a regular. E aí são essas coisas que a gente está falando, né? Então, por exemplo, aquelas bolinhas de apertar, sabe aquelas bolinhas que a gente usa em fisioterapia e coisas assim? Aquilo é uma maneira de liberar o estresse. O que a Silvia falou do spinning, né? Que é aquele negocinho que tem 3 partezinhas que gira e aquilo lá é uma outra maneira de se regular, de se regular. Tem também, sei lá, livros sensoriais, tem... Com criança a gente usa muito brinquedos, né? Que a criança goste muito. Então, por exemplo, eu tenho várias crianças, já atendi, né? Várias crianças com autismo que adoram dinossauros, né? Um tema muito comum. Muita criança gosta, né? E aí, por exemplo, tem lá alguns dinossauros que a criança brinca com aquilo, se acalma e ela não se desregula tanto, tá, gente? Só para vocês entenderem um pouco aí. É isso, Silvio? Falei uma bobeira aí? Perfeito. Não, perfeito. Eu tava procurando, justamente hoje eu não tenho nada aqui para mostrar para vocês, mas é muito isso, assim, aqueles brinquedinhos. Oh. É uma live com altas emoções. É bem minha cara isso. Para ninguém se perder. Eu tô sem nenhum, mas tem uns daqueles que é de apertar também. Não sei se vocês já viram. Tipo, de ficar apertando, tem uns novos. Então, assim. Uns mais piquetozinhos, assim, isso? Isso. Porque tem uns, inclusive, eu já vi até. Eu adoro aquele programa Shark Tank, sabe? Você já viu esse programa? Não, nunca vi esse. Esse programa Shark Tank é um programa de empreendedorismo. Empreendedorismo. Já vi. O Shark Tank. Aí tem o Shark Tank Internacional e tem o Shark Tank Brasil, né? Eu acho super legal, assim, tem várias ideias legais, enfim. E uma das pessoas lá que conseguiu, né, o dinheiro é um programa que... Acho que vai cair de novo, meu negócio aqui tá meio estranho, mas vamos tentar. E aí a pessoa, né, inventa, tem alguma ideia muito legal, enfim, e aí inventa alguma coisa e vai lá e pede o investimento, né, desses tubarões, né, por Shark Tank, que é o tanque dos tubarões, e aí consegue esse patrocínio. E eu já vi 2 coisas. Uma eram esses brinquedos, que a proposta era para as crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, enquanto a aula está acontecendo, a criança vai mexendo em alguma coisa, porque libera esse estresse e consegue prestar mais atenção. Uhum. E eu também já vi em algumas escolas que eles têm bicicleta. Você já viu isso? Lá no exterior, né? No exterior. Uhum. Aqui eu também nunca vi, infelizmente. Nossa, para mim seria maravilhoso. Eu ia ficar muito mais calma nessa aula. Que aí a criança pode ir fazendo, né? Vai fazendo a bicicleta enquanto tá estudando, tem a mesinha normal, mas é uma maneira também dela se regular, né? São algumas ideias aí. Sim, mas enfim, tem, né, instrumentos mais específicos, mas a gente pode usar instrumentos simples, baratos, né? Que muitas vezes conseguem resolver também. E falando de barato, acho que pra gente ir encerrando, assim, gente, nós não falamos nem metade das coisas que dá para falar a respeito de regulação, de adaptação. É que o papo foi fluindo, assim, eu tinha separado uma série de outras coisas, mas assim, eu acho que foi tão gostoso vocês irem participando e a gente tirando dúvidas, enfim, que a gente pode marcar outras vezes. Mas pegando esse gancho que a Paula falou de algo mais em conta, algo que eu tenho percebido bastante é que nas escolas as crianças tendem a preferir um assento mais fofinho, mais flexível, assim, sabe? Isso faz com que o nível de atenção e de foco permaneçam...
fica um pouco mais elevado do que sem isso. E em casa, o que eu tenho observado, olha que doido, né? É ficar no chão. No chão. Olha, Com uma almofada não muito alta, um futãozinho mais baixinho, sabe? Eles costumam ficar bem no chão. Então, e às vezes deitar no chão. A pausa, geralmente eles fazem também no chão. Muito legal. E pedem musiquinha, né? Música é um recurso muito legal também pra gente, né? Hoje em dia, no celular, a gente consegue, graças a Deus, acessar facilmente qualquer playlist, qualquer coisa no YouTube, de música relaxante, alguma coisa assim, com respirações, né? Com a criança. Então, assim, isso ajuda muito. E é importante a escola pensar fora da caixa, né? Porque, por exemplo, se a criança quer sentar no chão, por que não? Isso. Né? Então, assim, inclusive, gente, aí quando a gente pensa na educação inclusiva, né? Eu não entrei nessa parte, né? Mas vou falar de forma geral, tá? Eu acabei não falando, mas educação especial, né? Quando a gente pensa aí na educação especial, a criança tem que se adaptar ao meio, né? Então, assim, a escola não tem escada e a criança consegue subir no colo de alguém, por exemplo, beleza, né? Então, é uma escola, é a integração, na verdade, que a gente chamava, né? E não é especial e inclusiva, é integracionista, se não me engano, e inclusiva, né? Então, quando a gente pensa na integração, a criança se adapta. Quando a gente pensa na inclusão, a escola se adapta à criança, a sociedade se adapta a essas necessidades. E aí, partindo desse pressuposto, se a nossa criança, por exemplo, a gente tem um aluno lá, adolescente, criança, enfim. Quando eu falo criança, vocês entendam, tá? Que é todo mundo, que eu costumo usar o termo mais criança. Mas, quando a gente tem lá um aluno com deficiência, com transtorno espectro autista, enfim, e ele gosta, por exemplo, de ir para o chão, por que não levar todos os meus alunos para o chão? Né? Fazer uma roda e a gente ter a aula ali naquele dia no chão, ou fazer um intervalo que todo mundo sente em roda. Então, isso também é muito importante, né? A gente entender. Tem ali, eu tenho algum recurso, por exemplo, a gente estava falando, né, do recurso do que vai ser feito, né, que a gente usa bastante ali, o que a gente chamaria na educação de rotina, né, a rotina que a gente usa muito na educação infantil. Por que não usar no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no ensino médio? Né? O que isso vai atrapalhar os outros estudantes? Nada, pelo contrário, vai inclusive ajudar muita gente. Né? Então é legal a gente perceber, né, que muitos desses recursos específicos para as crianças com deficiência ou para as crianças atípicas, elas também ajudam demais as crianças típicas. Total, total. A Expedita falou... Vocês são bênçãos, minha neta ama ficar no chão e ela se acalma. Que bom, exato. É assim, o que eu tô falando aqui, que fique claro, gente, assim, eu tô dando dicas bem gerais, né? A gente sabe, isso é tema para uma outra live, mas assim, só para rapidão, só para pincelar. Existem crianças que são mais sensíveis, né, a alterações sensoriais e tem crianças que são menos sensíveis, tá? Tem aquele termo hipersensibilidade e hipossensibilidade. Então, é um pouco isso que a gente está trabalhando. Então, essas dicas que eu estou dizendo aqui, falando para vocês, quando a criança apresenta numa intensidade e numa frequência muito grande esses comportamentos de desregulação, é extremamente necessário que ela procure um profissional, tá? E aí, assim, isso não substitui. Eu estou dando uma dica de uma forma bem ampla, né? Assim, tentativa e erro. Isso não quer dizer que é terapia, tá? Pelo amor de Deus, não confunda. Isso. A gente está dando apenas algumas orientações, né? Assim, para você, alguns nortes, para vocês conseguirem aplicar na prática de vocês. Algumas estratégias, mas pode funcionar como pode não funcionar. Inclusive, gente, é super importante assim que a escola promova os encontros constantes com os especialistas. Isso, assim, é uma indicação que não tem negociação, sabe? Não tem negociação. Como eu gosto de fazer, pelo menos um encontro a cada bimestre ou a cada semestre com a equipe toda. Né? Então, a gente reúne todos os profissionais junto com a escola e a gente faz uma reunião e a gente
descobre o que está funcionando num lugar, o que pode ser trazido para os outros lugares, como a gente pode melhorar esse processo, como a gente pode orientar melhor, enfim. E isso não significa que as reuniões individualizadas também não vão existir, né? Porque em alguns casos, por exemplo, a gente tem uma reunião com a fono, uma reunião com a TO, uma reunião com a psico, e aí a gente faz uma reunião com todo mundo junto, né? Então, isso é uma coisa que a escola não pode abrir mão, seja em período de pandemia, seja em período sem pandemia, né? Então, a gente precisa manter essa ligação, né? Essa união, enfim, porque pensa só, né? Vamos imaginar lá que a criança está sendo atendida, o adolescente está sendo atendido pela Silvia no consultório e ela usa uma determinada estratégia. E aí a escola, na sua melhor boa vontade, vai tentar fazer alguma coisa e vai usar outra estratégia. Imagina para essa criança, ou, por exemplo, um adolescente não verbal, né? Pode acontecer, de um lugar não ter a informação do que está acontecendo no outro. Né? Isso é muito prejudicial para o desenvolvimento. Então, ao invés da gente potencializar, a gente divide a atenção, divide aquele procedimento, né? E vai dar errado. Então, assim, é importante dizer, claro, que existe a boa vontade. Quando eu falo dessas questões todas, né? Dessas dicas aí que a gente está dando, algumas delas eu uso de maneira individualizada, mas sempre com apoio, com orientação, com sugestão, ou pelo menos, né, avisando os especialistas. Olha, estamos aqui na escola, a gente está percebendo que ele está muito agitado, usamos, por exemplo, a bolinha para ele se acalmar, tudo bem? Você está usando aí, a gente pode usar aqui, né? Então, isso é muito importante e é extremamente sério, né? A gente tomar cuidado para a gente não fazer da escola um ambiente terapêutico, né? A escola tem o seu papel de escola, não é um lugar de terapia, né? Aliás, isso é muito importante em vários sentidos. Tem muitas famílias, por exemplo, que exigem isso, né? Não, olha, na escola precisa fazer tal. Não, espera só um pouquinho, né? Aqui não é a clínica, aqui é a escola. A gente vai potencializar, a gente vai ajudar, a gente vai, não sei o quê. Eu tive um caso, assim, olha, foi o meu caso mais difícil, assim, até hoje. Eram trigêmeos e dois irmãos com deficiência. E aí, uma das meninas, ela teve paralisia cerebral, né, por hipóxia, né, que chama? Isso. Hipoxia. Hipóxia no parto. Hipóxia do parto, que é a falta de oxigenação, né, durante o parto, que é a maior causa, né, de crianças com paralisia cerebral. Então, ela tinha o diagnóstico o intelectual preservado, mas tinha uma dificuldade motora mais séria. Uhum. E a mãe dela tinha uma crença muito forte na cura, né, e na neuroplasticidade, na importância disso. Era uma pessoa que estudava muito e tal. Eu super acredito, mesmo. Eu acredito mesmo, assim, em cada um dos meus alunos do fundo do meu coração. Mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado para não prejudicar essa criança com essa nossa crença, né? Então, nesse caso, por exemplo, era uma criança que ela não tinha nenhuma sustentação de tronco. Zero. Nenhuma sustentação de tronco. Então, se a gente colocava ela sentadinha, ela caía, né? Ela não conseguia se sustentar. E essa mãe queria que a escola estimulasse para que ela andasse na escola. Veja, o primeiro não, tá? Posso estar falando bobeira, mas uma das coisas que a gente precisa fazer para estimular a criança a andar é a criança conseguir sentar, né? Assim como a gente faz com bebês, por exemplo, né? Existe fisicamente uma ordem, né? Então, primeiro, a criança tem essa sustentação, né? Porque isso vai ser necessário para ela andar. A mãe fez um andador e queria que a escola tivesse um momento, na verdade, 3 momentos ao longo do dia para estimular essa criança a andar. Falei, gente, tem coisa errada, né? Assim, a criança não tem sustentação nenhuma. Não é que ela tinha um pouquinho e caía, ela não tinha nenhuma sustentação de tronco. Tem alguma coisa errada. Bom, começamos aí a fazer, né, as reuniões, faz reunião com um, faz reunião com outro, faz reunião com outro, até que chegou na vez da físio.
A Físia falou assim, olha só, eu já tive várias discussões, eu vou deixar esse caso, porque realmente não dá. A orientação não é que ela tenha andador. O fisioterapeuta, eu, fisioterapeuta, não indico. O médico ortopedista também não indica. O neuro não indica e a família está fazendo por conta própria. Cara, quando aconteceu isso, aí, gente, entra, né, a responsabilidade da escola. Sim. Se você tem essa informação e você está fazendo um estímulo errado, esse estímulo errado podia trazer consequências físicas para essa menina, né? Então, ela podia ter problemas decorrentes desse estímulo errado que estava sendo feito a pedido única e exclusivamente da família. Então, a gente foi montando todo o processo de reuniões, de registro, e aí a fisioterapeuta deu um laudo para a escola, enfim, para a gente se proteger nesse processo. E dito e feito, na hora que a gente disse, nós não faremos isso, porque isso é um estímulo clínico, isso não é um estímulo da escola. Então, a mãe queria que ela não participasse da aula para que a mediadora fosse fazer esse estímulo para ela andar. Falei, não, nós não vamos fazer isso. Aí todo mundo, Paola, mas ela vai processar. Então, processe, porque eu vou fazer o que é certo. Né? Eu estou protegendo a criança em primeiro lugar, a vida dela em primeiro lugar. E dito e feito, a mãe entrou com um processo no Ministério Público contra a escola. E ótimo, chegou o Ministério Público lá, eu falei, vem cá. Peguei todos os documentos, a gente tinha uma pasta, era um dossiê, tinha tudo. Quando a funcionária, eu não lembro se ela era advogada, o que era, lá da Secretaria de Educação, não sei o quê, pegou todos os documentos, ela, entendi. Nunca mais vimos ninguém do Ministério Público na escola, o processo foi arquivado, obviamente. Então, assim, é muito sério também, né? Quando a gente pensa nessa questão da terapia, a escola tem que fazer os estímulos de acordo com a orientação dos especialistas, né? A gente pode ter alguns recursos educacionais, mas estímulos terapêuticos são feitos em clínica. Perfeito. Isso aí. E eu acho que, para a gente finalizando, assim, a gente falou, então, da importância da família estar em parceria com a escola, com o coordenador pedagógico e com o professor. Mas é importante também que a escola esteja em contato com essa família e com os profissionais que estão atendendo o caso, né? Porque senão a gente fica... O que a Paula acabou de dizer. Então, é importante essa comunicação mais transparente, mais próxima. Nesse momento de pandemia, gente, é essencial, é fundamental, não tem como, né? Porque, às vezes, os professores podem achar uma coisa assim, porque é escola particular, a gente tem que fazer. É o que a Paula acabou de dizer. Tem que fazer o que é certo, porque senão vocês fazem de um jeito, a gente de saúde faz outra coisa, e a criança, né, o adolescente, fica ali refém de tudo. Cada um vai para um lado. E a ideia é que a gente fique com ações similares, todo mundo olhando para o mesmo objetivo. Então, isso é essencial que a gente consiga realizar, tá certo? Muito bom. Ai, meu Deus, precisa não terminar, que pena, meu Deus. Vamos ver. É verdade. É gente, para mim tinha passado uns 40 minutos. Agora é que eu vi que faz 1h30 que a gente está aqui. Então, mulher, eu tô atrasada, eu tenho que dar aula. É verdade, é muito importante mostrar que a criança faz parte do meio, desculpa. Muito importante o que você está dizendo, Expedita. Muito bom esses encontros. Minha escola envolvia até a equipe de apoio. Era muito enriquecedor esses encontros, é verdade. Exato. Isso é uma rede especialista. Exatamente, gente. É uma rede. Sim. E a gente precisa... E a criança tá ali no meio e a gente precisa fazer o melhor para ela, dentro do que todo mundo consegue. Para que ela consiga se desenvolver cada vez mais, né? Tanto nas questões pedagógicas, quanto nas questões de habilidades aí socioemocionais para a vida. Tá certo? E só uma coisa que a gente não falou, mas que é extremamente importante... É assim, sempre que a criança, né, é uma criança que consegue verbalizar, a gente também tem que escutar dessa criança, né? É muito importante também que a gente coloque essa criança num papel, ou criança ou adolescente, nesse papel protagonista, né? Que, aliás, tem várias coisas que falam sobre isso do ponto de vista da educação inclusiva. Inclusive, um movimento que aconteceu lá na década entre 60 e 80 nos Estados Unidos, né, falando que a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, estudante com deficiência, enfim, ele precisa também, né, dizer o que ele sente, o que ele quer, como ele quer, né? Então, é claro que
Assim como, né, depende da idade, depende de uma série de fatores, né? Não é, hoje eu não quero ir para aula, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas se tem alguma coisa também, às vezes, incomodando, né? Ou que ele gostaria que fosse feito diferente, é muito importante também que a gente coloque esse estudante, assim como os outros, nesse papel, né, de o máximo de autonomia possível, de entender esse desenvolvimento para a gente não ter aquela visão capacitista, né? Total. E todo comportamento comunica algo, né? É isso, gente. Todo Sim. comportamento, mesmo quando o aluno não é verbal, né? não fala, não fala verbalmente, né? Porque ela consegue se expressar de outras formas. A gente só precisa estar atento a isso e treinar o olhar para isso. Tudo é treino. Tudo é treino. Tudo nessa vida a gente treina, tá? Não, gente, fica mais um pouquinho. Eu não posso. Eu tenho que dar aula daqui a pouco, já tinha que estar dando aula. E a Paula tem que cuidar do pequenininho. Eu prometo que a gente vai marcar mais vezes. Sim, tem que marcar outra. Ótima live, amei o assunto, parabéns, obrigada. Que bom, gente, que vocês gostaram. Acho que é um assunto que a gente pode sim falar mais vezes, a gente concilia aí nossas agendas, né, Paula? Não, sim, claro. E é isso, gente. Gratidão por vocês que ficaram aqui conosco até o final. Muito, muito, muito obrigada. Paula, quer falar mais alguma coisa? Nada, só agradecer. Foi um imenso prazer estar aqui. Obrigada a todo mundo que está aí também. Adoro falar esse assunto, tem um lugar muito grande e especial aí no meu coração, muito importante. Eu acho que é isso, né? Essa nossa união de pessoas que acreditam, né, na inclusão, acreditam na possibilidade de todas as pessoas se desenvolverem no seu máximo potencial e sabendo que a gente pode fazer a diferença, né? É muito importante isso, que a gente use, né, esse nosso poder que a gente tem. A gente tem a possibilidade de mudar a vida das pessoas, que a gente sempre consiga fazer o melhor para isso, né? Sim, sim. É isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada de todo mundo estar aqui. Nada melhor que ouvir essas crianças para que possam ver resultados positivos. Maravilhosa live. Gratidão a vocês. Gratidão, viu, queridos? Todos vocês que ficaram aqui. Bom, Paola, a gente vai ter que marcar outras lives. Eu também. Vamos, claro. Eu adorei as reflexões aqui com você hoje. Para mim, de verdade, foi um presente, uma honra enorme ter uma amiga de infância aqui comigo, falando e com tanto conhecimento, com tanta propriedade. Para mim fica muito claro, assim, eu senti de fazer o convite e fica muito claro que não tinha pessoa melhor para falar a respeito disso, assim, muito, muito gratidão, viu? Tô fico feliz e honrada, obrigada. Obrigada, viu? Foi muito bom, que alegria te reencontrar, nos reencontramos há algum tempo. Você foi e é muito importante. Obrigada, profissional super competente e que tenho certeza também que tem várias alunas minhas aí, amaram e tenho certeza que acrescentou muito para elas. Obrigada, viu? Eu que agradeço muito, gratidão também. Que bom. Vamos marcar outras, então. Pessoal, que a gente gostou, a gente marca. Gente, muito, muito obrigada. Beijo, boa gente. noite para vocês, viu? Até. Boa noite, gente. Beijo, amiga. Até. Tchau, beijo. Amiga, até. Tchau, beijo.